O cinema surgiu para mim desde a época da universidade, na verdade, nos anos 80, que a gente formou um grupo na Universidade Federal, que estudávamos comunicação. E, na verdade, a gente entrou em comunicação e lá a gente descobriu nessa turma que existia uma afinidade muito grande de um grupo, né, de colegas pelo cinema. E aí a gente se juntou e formou aquele grupo chamado Van Retrô, que eram cerca de 10 pessoas, né? Alguns ficaram no cinema até hoje e outros estão fazendo outras coisas, mas assim, desse grupo quem ficou eu, Lírio, Valéria Ferro, Paulo Caldas, então tinha Cláudio Assis também convivia muito com a gente. Tinha uma sinergia aí voltada para o cinema. E aí depois eu fiz a Escola de Cuba, quando eu terminei o curso na Federal, eu fiz a Escola de Cuba, né, e me especializei em edição. Mas também desde lá eu fazia também a parte de direção, porque como eu fui da segunda turma da escola, era tudo muito ainda experimental lá, então as coisas estavam ainda se formando, se estabelecendo um plano de estudos, então minha turma não tinha, a gente entrava sem especialização, que é diferente de hoje, né? E sem escolher a especialização já, a gente entrava para escolher lá, então tinha o primeiro ano polivalente, que todo mundo fazia de tudo, tinha o segundo ano que era uma semi-especialização, você já começava a sinalizar para o que você queria, mas ainda podia fazer outras coisas. Aí foi quando eu dirigi meu primeiro curta, O Monstro, lá em Cuba. Foi ainda na escola. Então sempre gostei das duas coisas, tanto de editar como só no último ano mesmo que tinha que fechar a especialização, eu fechei em edição. E gosto das duas coisas. Voltando ao Brasil, o meu primeiro curta foi o Cachaça, então eu sou dessa geração. Isso a gente filmou, o Cachaça foi filmado em 94, né? Essa geração que realmente, quer dizer, já se fazia, existia esse ciclo do Super 8, né? Na década de 70, ainda no começo de 80 estava acabando esse ciclo do Super 8, foi justamente a época que a gente entrou na faculdade. Antes mesmo de Cuba já se fez, Cláudio filmou o Padre Henrique, eu fiz parte da equipe. O Henrique, né, que chama, o primeiro curta dele. Aliás, todo o Van Retrô fez parte da equipe de Cláudio, na verdade, desse curta, Henrique. E Paulo Caldas já estava fazendo também, estava filmando. Mas aí depois, nos anos 90 mesmo, é que a gente retomou uma certa produção regular, né? Regular, entre aspas, mas pelo menos começou a voltar. E teve o marco, que foi o baile do perfumado, mas antes do baile, foi justamente no primeiro concurso Ari Severo que teve, que quem a gente, no cinema, porque o Ari Severo, esse primeiro era vídeo e cinema. Na parte de cinema, quem ganhou foi justamente eu com Cachaça, Marcelo Gomes com Maracatu Maracatus, Lírio Ferreira com o Dete Salero Lero. Aí a gente se juntou, claro, a gente já era amigos, éramos amigos antes, né? A gente meio que se juntou para tentar facilitar a produção, porque o recurso era muito pequeno, o que tinha para se filmar, o dinheiro, né, do prêmio. E a partir daí, lá no ano seguinte, veio um baile perfumado, que aí também a gente foi justamente essa geração, todo mundo também trabalhou nesse baile perfumado. E foi um marco, né, da retomada mesmo, tanto do cinema pernambucano como do cinema brasileiro, né? O baile, depois de Carlota Joaquina, cinema de retomada, se fala logo do baile perfumado. O baile foi a grande aventura, né? Porque a gente não tinha grandes experiências mesmo, a não ser de curtas, né? E foi uma grande aventura, eu fiz assistência de direção para os meninos. E depois... Mas eu continuei com minha produção também. Realizei já, eu acho que 7 curtas. O primeiro foi o Cachaça, depois veio o Pedido. Primeiríssimo Monstro, como eu falei, lá em Cuba. Depois aqui,
no Brasil, de volta, Cachaça, O Pedido, foi em 98 filmamos, 99 finalizou. Depois veio O Véio. Antes do Véio, eu fiz um trabalho para a Lune, que reuniu vários diretores, realizadores, para fazer aquela série Assombrações do Recife Velho. E aí era para televisão, né? Foi exibida Canal Brasil, vários canais. Foi um trabalho bem legal, baseado na obra de Gilberto Freire. Aí eles pegaram um dos meus, cada diretor dirigiam 2 episódios. Aí pegaram um episódio meu, que era o outro lobisomem, um episódio de Lírio e um episódio de Cláudio Barroso, e fizeram um curta com eles. Fizeram uma versão de curta-metragem, foi exibido no Cine PE também. E em cinema mesmo, O Retrato, né? Que foi o mais recente, quer dizer, curta. Porque em cinema que eu digo assim, um curta, né? Porque paralelo a isso eu fiz vários documentários, trabalhando com documentário, mas no suporte de vídeo mesmo, né? Porque hoje em dia não tem mais isso, é audiovisual, engloba tudo, inclusive porque o cinema quase ninguém mais filma em película, né? Quando filma, já os processos de todo jeito termina no digital, ou filme digital, e vai no final para a película, que foi isso que eu fiz tanto com O Véio como com O Retrato. A gente fez digital, a captação, e no fim fez a finalização, fez a cópia 35mm, né? Fez o transfer. E aí nesses intervalos fiz muito trabalho para documentários para televisão, né? Fiz aquela série Nordeste Feita à Mão, que é Isabela Cribari na direção geral, e Hilton e eu fizemos os episódios. É uma série bem grande. Hilton fez eu fiz 10. Sobre artesanato no Nordeste. E também tem um trabalho como continuista também, né, no cinema brasileiro, que eu também, durante todos esses anos, continuo desenvolvendo, continuo fazendo, né? Que é uma maneira também de você... você tem que se virar, né? No audiovisual você tem que se virar para sobreviver, então... eu gosto, continuidade está ligado com montagem. É um trabalho bem difícil, mas justamente eu aprendi lá em Cuba por conta da minha especialização em montagem. Todos os alunos de montagem tinham que fazer continuidade também, né? Que é para saber justamente os problemas que não devem ocorrer nas filmagens para dar certo depois a edição, né? Mas aí eu acho que foi essa a importância dessa geração, de a gente mostrar, de a gente conseguir retomar, e era uma preocupação da gente a questão do aprendizado, justamente por conta de não se ter técnicos aqui, né? E a gente ainda não tinha essa questão do digital, então trabalhava mesmo com película, com cinema. E tinha uma carência muito grande de técnico de som, né, de fotógrafo. Então a gente, principalmente ali, Parabólica Brasil, né, que daí eu estou falando da minha experiência mesmo, eu, Cláudio e Marcelo, que fundamos a Parabólica Brasil, né, em 1993. A gente fez o Samidários dos Artistas da Rua, que é um documentário sobre artistas de rua, né, que cantam, que tocam na rua. E fez bastante sucesso, rodou, foi antes mesmo dos curtas. Eu acho que a gente já começou o deslanche aí, a situar Pernambuco de novo, com Samidários. Rodou festivais no Brasil todo, ganhou muito prêmio esse filme, esse documentário. Depois a gente fez o Punk Rock Hardcore Alto Zé do Pinho, né, sobre as bandas do Alto Zé do Pinho, né, que estavam naquela cena, porque tinha a cena Mangue, mas a cena do Alto Zé do Pinho não era exatamente a Mangue, era uma cena à parte também, mas que estava ligada, claro, estava relacionada, mas que era uma coisa mais rock and roll, mais pesado, mais lá, né, e outra situação, não eram os Mangue Boys, eles eram o pessoal do Alto Zé do Pinho. A gente fez um documentário muito legal sobre eles. Pronto, aí depois vieram os curtas mesmo. E quando a gente teve essa coisa do Ari Severo lançado, a gente conseguiu aprovar 2 curtas, a preocupação da gente também foi, se a gente vai começar a produzir, vamos tentar
criar condições para que essa coisa realmente a gente não fique dependendo de sempre ter que trazer gente de fora. Vamos tentar criar condições de as coisas também a gente poder contar com a equipe daqui. Aí a gente fez o curso de... Logo para começar, antes de começar a rodar os curtas, a gente trouxe o pessoal do CTAV do Rio, de som, o Roberto Leite e o Edivaldo Mairink, para dar um curso de som para cinema aqui em Recife. E fazia parte da parceria que a gente fez com eles. Então o Cachaça, como foi o primeiro, Edivaldo fez, o cara do Rio ainda ficou, foi técnico de som, mas já com os meninos como assistente. Os meninos fizeram o microfone do Cachaça. E na semana seguinte, que já era o Maracatus rodando, aí Edivaldo foi embora e já deixou só os meninos responsáveis pelo som. E ganharam, em Brasília, Maracatus ganhou vários prêmios, além do melhor filme, ele ganhou outros prêmios técnicos e ganhou de melhor som. E foi feito já com os meninos daqui, que tinham feito o curso, né? Depois aí a gente trouxe de novo Jane, que Jane é de Fortaleza, né? E era fotógrafa da gente, dos filmes da gente. Fez curso de fotografia 16mm, resultou num clipe da Mundo Livre. O trabalho final do curso era, os alunos fizeram um clipe com o Mundo Livre, rodando mesmo em 16mm, tudo. Então tinha essa preocupação de realmente a gente criar uma base para que a coisa se desenvolvesse, porque não era só com as ideias que a gente ia ter um desenvolvimento do nosso cinema, do nosso audiovisual. Tinha que criar condições técnicas aqui também, né? Tentar estimular a criação dessa mão de obra, que era o que a gente podia fazer, que estava ao nosso alcance na época, né? A gente não tinha dinheiro para trazer equipamentos, comprar, era parceria, né? Os equipamentos vinham de graça do CTAV, né? Então a gente disse, não, vamos tentar. Acho que isso é uma característica desse período. E aí abriu, né? E também o sucesso desses longos, reconhecimento, digamos, não vou nem dizer isso, o reconhecimento desses trabalhos, tanto dos curtas como dos longas, Brasil afora, foi sedimentando Pernambuco dentro do audiovisual. E eu acho que aí abriu espaço, e hoje com as novas tecnologias, mais e mais gente, a produção está muito grande, né? E é maravilhoso isso. Eu acho que tem mais a que produzir mesmo, que mais realizadores apareçam, mais técnicos, né? E que a gente continue botando Pernambuco aí, falando da nossa história, da nossa, né? Do nosso, mostrando como é aquela velha história. Mostra a sua aldeia que você vai estar falando para o mundo, né? Esse ano eu estou lançando o meu primeiro longa, mas é um documentário, né? Realmente as pessoas sempre me cobravam muito, porque, né, todos os realizadores da minha geração, da minha turma já tem, né? Lírio já tem uns 3, Marcelo também já tem uns 3, Cláudia Assis também, todo mundo já estava ali no 3º, 4º longa, e eu não fiz. Mas é uma coisa que para mim tinha que vir de maneira natural mesmo. Eu não tenho essa... eu tenho que fazer um longa-metragem, não. E aí veio o Rio Doce, né? Que era um projeto para a TV também, de documentário para a TV, mas que acabou se tornando um longuinha curto, né? Porque ele são 72 minutos. Mas é um projeto também muito... que foi difícil chegar nessa versão, né, por conta de orçamento também. Demorou um tempinho, eu filmei em 2009 e é só agora que eu estou lançando o filme. Mas é um documentário sobre, apesar do título Rio Doce CDU, né, que é a linha de ônibus que todo mundo conhece, eu acho que a linha é só um pretexto para falar de Recife e Olinda, da cidade, né. Esse olhar para a cidade é um olhar... Que cidade é essa? E é um olhar para as pessoas. O que eu queria fazer era justamente a ideia de só entrevistar, de seguir ir entrevistando pessoas anônimas mesmo, era dar voz a essas pessoas, né? Porque não me interessava chamar ninguém famoso que já pegou o Rio Doce CDU, porque muita gente, né, passou já por isso na vida, de pegar o Rio Doce ou qualquer outro ônibus, mas tinha amigos mesmo, né, que aí já artistas, né, da galera, eu já peguei, mas quero dar um depoimento também. Não é esse o foco.
O foco é o cotidiano, as pessoas anônimas. E isso me deixou muito feliz, agora que, né, que o filme já foi para o público mesmo, que muitas pessoas chegam para falar isso. Ah, que legal, porque os depoimentos são espontâneos, foi uma aproximação feliz, né? E tanto na escolha, na diversidade, como na espontaneidade que se conseguiu das pessoas. Eu acho que o ciclo do Recife tem sua importância total, né? Porque o começo ali de tudo, né? E pra gente é uma coisa que eu acho que tem que ter, isso tem que estar, que começou ali, né, nos anos 20, e que até acho que para essas últimas gerações tem que conhecer esse passado, né? Então é uma coisa, e que era um sucesso fazer cinema aqui, né, nos anos 20, e exibir, era sucesso de público, era tudo, fazia ficções longas, tudo. Então essa história tem que ser preservada, né? O que ainda resta e repassada sempre.